Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa ainda mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de cor marrom. O cenário do programa é azul, com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver como foi o encerramento do encontro da Magistratura do Trabalho Potiguar. Professor e ator Guilherme Terreri palestra para magistrados do trabalho sobre questões de gênero e sexualidade. E ainda tem decisões trabalhistas, como a do trabalhador que foi acusado de reter bens da empresa durante uma licença médica e teve a justa causa revertida na Justiça do Trabalho. E ainda um recolhedor de doações para uma ONG que não teve o vínculo de emprego reconhecido. A decisão é da 13ª Vara do Trabalho de Natal. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Na última semana, o TRT-RN realizou mais uma edição do Encontro da Magistratura do Trabalho Potiguar. O evento, que durou 3 dias, foi realizado em Natal e contou com a participação de grande parte de juízes e juízas do trabalho aqui do estado. O encontro foi organizado pela Escola Judicial do TRT-RN e você acompanha agora como foi o encerramento dessa ação. O encerramento do 11º Encontro da Magistratura do Trabalho Potiguar rendeu importantes resultados aos magistrados participantes. O salão de eventos, onde a ação aconteceu, ficou cheio e a troca de saberes foi o ponto alto do evento. O terceiro e último dia começou com uma oficina sobre a importância da capacitação profissional da magistratura trabalhista, com a participação do juiz do trabalho da Terceira Região, Bruno Rodrigues. Nós temos hoje uma massa carcerária, de população carcerária, e tem condição social e cor. Logo em seguida, foi a vez dos participantes tratarem do mesmo assunto com a coordenadora de formação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT. A proposta aqui seria realmente para a gente trabalhar essas emendas e proposições em conjunto. A organização do Encontro da Magistratura do Trabalho no Rio Grande do Norte foi feita pela Escola Judicial do TRT-RN. Cada parte da programação foi pensada para ampliar os horizontes de atuação dos magistrados e magistradas. Eu, por exemplo, estou na magistratura há vários anos e todo o paradigma, do que significa ser juiz mudou ao longo desse tempo. Eu testemunhei essa mudança e hoje em dia as escolas têm esse papel de extrema importância de nos manter atualizados, de capacitar dentro das políticas do CNJ, dentro das necessidades da Escola Judicial também, da ENAMAT, da Escola Nacional. E a Escola Judicial hoje é fundamental para a nossa atividade jurisdicional. A gente tem se deparado com várias questões decorrentes das tecnologias, como a questão das provas digitais, do uso da inteligência artificial, e a gente sempre debate esse tema conectado com a questão ética, Quais são os limites do uso da inteligência artificial, qual o impacto das novas tecnologias, tanto nas relações de trabalho quanto na nossa própria atividade judicante. A nossa expectativa enquanto escola judicial é promover não só a formação técnica, mas também a conscientização a respeito das relações de trabalho, das necessidades sociais. E a ideia é que o juiz ele esteja cada vez mais conectado com o que a sociedade espera de nós. O que é que a sociedade deve esperar do judiciário, para além de números e de agilidade, também uma postura mais humana e mais conectada com as necessidades sociais. Esse é o papel da escola. Para os participantes, o último dia do encontro rendeu importantes aprendizados, principalmente em questões relativamente novas à área da magistratura. A inteligência artificial está aí, a gente não tem como negar essa onda, então a gente tem que agregar essa questão ao nosso serviço justamente para a gente conseguir potencializar essa prestação jurisdicional. A vida ela é dinâmica, então a gente tem que sempre se atualizar justamente para poder acompanhar essas novas formas de trabalho, de tecnologia que sempre acontecem, E o 11º Encontro da Magistratura do Trabalho da 21ª Região foi considerado um sucesso. A média de participação foi de 45 magistrados por dia de programação. Todos eles vindos da capital e de diferentes regiões do interior do estado, o que facilitou a troca de experiências e também o aprimoramento profissional.
Para a diretora da Escola Judicial do TRT-RN, a desembargadora Perpétua Vanderlei, o encontro já se consolidou como uma importante ferramenta no aprimoramento dos conhecimentos técnicos e metodológicos dos magistrados. É um momento que a escola faz essa reunião exatamente para discutirmos, aprimorarmos o conhecimento dos temas mais relevantes ou mais comuns da jurisdição ou mais atuais. E tem um momento também que tem a plenária, em torno desses temas, são construídas questões para, inclusive, serem levadas à discussão na direção geral do tribunal. A alta direção também participa, por fim, ou seja, é um encontro que tem um produto e esse produto não é apenas da camada do juiz, mas também levado à administração. A programação semanal do TRT-RN também contou com uma palestra super especial com o professor, ator e youtuber Guilherme Terreri, que dá vida à drag Rita Von Hunt. Ele palestrou para convidados da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a AMATRA 21, no pleno do tribunal. As discussões foram sobre as questões de gênero e sexualidade em nossa sociedade e os participantes ficaram empolgados com a possibilidade de ver de perto o artista. Ampliar o debate sobre questões de gênero e sexualidade na sociedade atual. Este foi o principal objetivo da palestra realizada no pleno do TRT-RN na noite da última terça-feira. O responsável pela dinâmica foi o ator e professor Guilherme Terreri, que conquistou uma multidão de fãs no YouTube através da personagem drag Rita Von Hunt. Esta foi a segunda vez que Guilherme participou de um evento envolvendo o TRT-RN, o que para ele é um motivo de alegria. Bom, hoje a gente tem um enfoque de dar um instrumental teórico para compreender algumas questões. É uma aula longa, né? Essa é uma formação que dura 3 horas, um pouco mais, e ela está organizada em 5 eixos formativos, né? Que seriam que a gente fosse capaz de compreender o que é gênero, o que é sexualidade, desde quando estamos falando sobre essas coisas, por que existe uma urgência nesses debates e quais são os nossos apontamentos para o futuro. A vinda de Guilherme ao tribunal, bem como a organização da palestra, ficou por conta da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a AMATRA 21. Para o presidente da instituição, o juiz do trabalho Cássio Manuel, o debate sobre gênero e sexualidade é cada vez mais urgente nas diferentes esferas sociais atuais. A nossa escola associativa, ela promove dentro do curso de pós-graduação alguns seminários especiais. Então a gente busca trazer personalidades, pessoas de expressão sobre temas de grande relevância. Hoje o nosso público-alvo são os professores que fazem parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que é o projeto social da AMATRA, que a AMATRA 21 também participa. Com isso, a gente consegue abarcar esses dois lados do trabalho da AMATRA 21, tanto da escola quanto do projeto social, com uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre esses temas tão relevantes da atualidade. A palestra sobre gênero e sexualidade foi organizada pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a AMATRA 21, em parceria com o TRT-RN. Professores, psicólogos e uma série de outros profissionais foram convidados pela instituição para verem de perto a aula proposta pelo pesquisador e palestrante Guilherme Terreri. E no auditório do Tribunal Pleno, muita gente ansiosa. A Aline é professora de espanhol de uma escola pública de Natal. Ela trabalha com adolescentes e conta que o aprendizado sobre gênero e sexualidade é primordial para profissionais da educação. É muito importante a gente debater, ouvir de quem faz parte da comunidade mesmo, as suas percepções, como a juventude está envolvida nessas questões e como nós, professores, podemos ajudá-los, né, os nossos alunos, os nossos estudantes, a se entender melhor e acolher melhor esse aluno na escola. E é uma honra estar aqui justamente para aprender um pouco mais também e levar o conhecimento para os meus alunos. Vitor é estagiário de Psicologia no Núcleo Estadual de Educação e Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Educação. Ele também aproveitou a oportunidade para aprimorar conhecimentos e levar para o trabalho novos olhares acerca do público LGBTQIA+.
Eu acho que o tribunal ele faz um trabalho muito bom e muito importante e relevante como órgão que, de uma certa forma, externaliza esse tipo de assunto e dissemina e, de alguma forma, proporciona uma perspectiva nova para a sociedade como um todo. O Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos Humanos, a gente tem um diálogo com a população LGBTQIAPN+, porém a gente não tem projetos específicos para a população, mas a gente procura, de uma certa forma, dialogar o tempo todo, colocando em pauta, e acredito que essa palestra possa fortalecer esse vínculo cada vez mais. A palestra contou ainda com a participação ativa do público, o que tornou o momento ainda mais dinâmico e cheio de aprendizado. Essas questões que tratam de sexualidade, discriminação, elas estão hoje sendo fundamentais para um processo de letramento. Eu acredito que o trazer esse conhecimento, despertar essa ideia dentro de todos os segmentos é a forma mais eficiente do combate à discriminação. Então, a formação ela visa fazer uma delimitação histórica e hoje, como a gente recebe uma série de professores do Estado, instrumentalizá-los e instrumentalizá-las para levarem esses debates adiante nas suas salas de aula. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente confere algumas decisões trabalhistas dos últimos dias. Não sai daí. Um trabalhador acusado de reter bens da empresa durante uma licença médica teve a justa causa revertida na Justiça do Trabalho. A primeira turma do TRTRN condenou uma empresa de serviços de internet e telecomunicações a pagar R$10 mil de indenização por danos morais ao empregado dispensado por justa causa durante licença médica. O trabalhador exercia a função de agente de coleta e usava a motocicleta da empresa quando sofreu acidente de trabalho a caminho da casa de um cliente. Ele alegou que cerca de 9 meses depois do ocorrido, mesmo ainda recebendo o benefício previdenciário, recebeu um telegrama comunicando sua demissão por justa causa, por supostamente, abre aspas, reter de forma indevida materiais de propriedade da empresa, fecha aspas. Na defesa, a empresa afirmou que desde o afastamento do empregado foi pedido a devolução dos equipamentos inúmeras vezes e o trabalhador ignorou todas as tentativas, levando a companhia a registrar um boletim de ocorrência. No entanto, para o desembargador Ricardo Luiz Espíndola Borges, ficou claro que o agente de coleta acidentado e atendido com urgência no hospital não poderia se responsabilizar pelos equipamentos no local. Destacou ainda que foi a empresa que providenciou a remoção da motocicleta e teria condições de verificar e recolher, além de documentar, o que estava em posse do empregado e o que faltava. De acordo com o magistrado, houve dispensa injusta, pois além de, abre aspas, deixá-lo desempregado, inviabilizou a utilização do plano de saúde em um momento que precisava de acompanhamento médico e fisioterápico, pois ainda se recuperava do acidente sofrido, fecha aspas. Assim, ficou decidido a anulação de dispensa por justa causa e reintegração do agente de coleta à empresa, além de indenização por danos morais no valor de R$10 mil. Um recolhedor de doações para uma ONG não teve o vínculo de emprego reconhecido. A decisão é da 13ª Vara do Trabalho de Natal. De acordo com o motoqueiro, ele prestou o serviço de março de 2012 a julho de 2023. Para realizá-lo, recebia diária, indenização de combustível e valor para a alimentação. Alegou ainda que trabalhava das 7h30 da manhã às 4 da tarde e aos sábados até o meio-dia. O GAPD, que presta serviços na prevenção e apoio aos portadores de doenças incuráveis, sustentou que o serviço prestado pelo motoqueiro era voluntário. De acordo com a juíza Jólia Lucena da Rocha Melo, não há, no caso, os requisitos do artigo 3º da CLT, como subordinação jurídica, pessoalidade, pagamento e a continuidade na relação empregatícia e outras características. As provas testemunhais revelaram, por exemplo, que não havia pessoalidade. Enquanto o autor afirmou que somente ele recolhia as doações, a testemunha da ONG relatou que também realizava esse serviço. A juíza destacou ainda que o motoqueiro, em depoimento, disse que ia poucas vezes no escritório por semana, de 1 a 2, mas ia muito na casa da representante da ONG no bairro Planalto, aqui em Natal, pois prestava contas umas 3 vezes por semana na casa dela.
Para a juíza, tais relatos demonstram a ausência de continuidade da relação alegada pelo motoqueiro. Também não havia subordinação. A testemunha afirmou que ao 12h40 tinha que estar de volta em casa após fazer os recolhimentos, por um prazo seu. Isso indica que não havia horário a cumprir e que os voluntários realizavam suas atividades nos horários que melhor lhes conviesse. A juíza destacou que a Lei 9.608 de 98 prevê que o voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que realizar no desempenho das atividades voluntárias. Para a magistrada, os valores pagos ao motoqueiro, em verdade, tinham como objetivo ressarcir o autor das despesas com combustível e alimentação em razão do trabalho voluntário e não representavam pagamento pelo trabalho desenvolvido. O processo chegou a ir para a segunda instância, para julgamento de um recurso, onde o voluntário alegava cerceamento de defesa devido à exclusão, no primeiro julgamento, de documentos juntados posteriormente ao ingresso do processo. O recurso foi vitorioso e a ação retornou à primeira instância para a análise desses documentos. No entanto, mesmo após levá-los em conta, a juíza manteve a decisão anterior, pois eles não foram capazes de alterar seu entendimento original. E a primeira vara do trabalho de Natal concedeu tramitação prioritária ao processo de uma mãe solo, desempregada e responsável por 2 filhos menores de idade. A primeira vara do trabalho de Natal concedeu tramitação prioritária ao processo de uma mãe solo desempregada e responsável por 2 filhos menores de 9 e 14 anos. De acordo com a juíza Simone Jalil, o pedido da trabalhadora foi acolhido, levando em consideração a equidade e a justiça social. Na decisão, a magistrada ressaltou que na sociedade atual, as mulheres ainda são majoritariamente encarregadas da manutenção do lar e da criação dos filhos, enfrentando uma dupla ou até tripla jornada de trabalho. Ela citou ainda o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os juízes a considerarem as desigualdades de gênero historicamente construídas. Abre aspas. O protocolo sublinha que a igualdade formal perante a lei não é suficiente para garantir justiça efetiva, sendo necessário levar em conta as desigualdades materiais e contextuais que impactam a vida das mulheres. Fecha aspas. Ela citou ainda a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ratificada pelo Brasil, e a Agenda 2030 das Nações Unidas, que inclui a igualdade de gênero como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Para a juíza, essas normativas internacionais enfatizam a importância de assegurar condições justas e equitativas de participação para as mulheres em todos os aspectos da vida, inclusive no acesso à justiça. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.